Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Marcelo Magalhães e vocês estão no canal do Arquivista Espiritual. Pessoal, vamos dar continuidade então a esse nosso bate-papo sobre assuntos ligados à nossa existência, à nossa experiência, à matéria e as coisas ligadas à nossa verdadeira pertencência, que é espiritual. Hoje então vamos falar sobre a vitória do bem e a derrota do mal, ou vitória da luz, derrota das trevas, que assim é o título mais conhecido, mais falado, mais controverso que a gente possa imaginar. Vamos lá. Bom, primeiro quero deixar claro, como sempre, que essa primeira explanação, esse nosso primeiro bate-papo sobre esse assunto, é para que vocês tenham um início, um princípio de uma visão com uma nitidez, uma clareza, com um primeiro passo já pisando na rocha, com discernimento, né, sem estar presos aos aspectos de um romanticismo religioso ou uma euforia mística, né? Longe desses véus, para que a gente possa caminhar pisando com a verdade, nos valendo justamente dessas colocações que encontramos sobre esses fatos, né, que são todas dentro de procedimentos alegóricos, ou a maior parte delas, mas sobre esse aspecto, então, completamente com uma representação alegórica. Tá? Muito bem. Agora, vamos direto ao ponto. Temos então mencionado em escrituras a seguinte coisa: que em um determinado momento, depois do início das dores do parto, sinais no céu, aquilo que é um longo período de paz, a unificação de todas as religiões, né? O surgimento de um grande líder, que seria o anticristo, né? E depois culminando nas pessoas sofrendo ou sendo atacadas por espécies de gafanhotos com rabo de escorpião ou algo semelhante, e sendo atacado e sofrendo de dores que não cessam mais, essas pessoas seriam induzidas a entender que tudo isso seria culpa dos escolhidos ou auto-escolhidos, ou as pessoas que seguem aos ensinamentos de Jesus, e daí culminaria na perseguição, né, na tormenta final, de poder ser perseguidos, torturados, para poder negar aquilo que seja as afinidades sobre os aspectos dos ensinamentos de Jesus. Tá? Então, estamos falando do fim do mundo, né, do Apocalipse para cristãos, e também estamos falando sobre os aspectos, por exemplo, da transição planetária para toda ou boa parte ou a maioria da comunidade ligada às vertentes da nova era, que são muitas. Muito bem, então temos esse fato. De fato, estamos nos conduzindo para o final de um grande ciclo, né, que preferimos usar esse termo só para não nos influenciar pelos termos de programações mentais que podem e muitas vezes estão no fundo da nossa condição inconsciente, que vai fazer ali as suas influências. Então vamos utilizar terminologias um pouco mais adequadas para tratar de assuntos com um nível de seriedade e um nível de clareza, sem muita fantasia ou utopias, né? Para que a gente possa ter um melhor discernimento, um discernimento mais racional, mais consciente. Então estamos realmente nos conduzindo para o final de um grande ciclo, aonde o final desse grande ciclo ou apocalipse de fato ocorrerá, tá, pessoal? Isso não é alegoria, isso vai mesmo acontecer. Quando vai acontecer? Vai acontecer em 2030,
né? Como todo mundo está falando, está preocupado, não, vai ser em 2030. Não, ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Não caia nessas armadilhas, pessoal. Não caia nessas armadilhas. Ah, não, mas a vidente lá que acertou lá 10 coisas, falou 10 coisas, acertou 10 coisas. Não caia nisso, pessoal. Não caia nisso. Porque ver coisas que vão acontecer, eu também vejo, né? Passei a ter essa possibilidade já faz mais de 10 anos, tá? No entanto, eu não saio falando tudo que eu vejo, tá? Por quê? Porque visões que nos são trazidas de âmbito de espiritualidade, que estão da quarta dimensão para baixo, seria a mesma coisa da gente sentar numa mesa para alguém tirar as cartas, o tarô para nós, porque se trata de previsões. Então, quando acontece, a pessoa tem a experiência de poder visualizar, vislumbrar algo tido como futuro, entenda que é naquele momento se a humanidade, todas as pessoas que estão aqui encarnadas, todas as pessoas que estão nos planos astrais, porque o astral está intimamente com suas raízes fincadas no plano físico, só se todas ficassem alinhadas como aquele exato momento da visão. Mas como sabemos que o ser humano está mudando de ideias e de caminhos constantemente, então isso nem sempre, né? Podemos dizer que se a gente pegar todos os videntes, todas as pessoas que fazem previsões, pessoas de credibilidade, não estou falando que sejam pessoas más ou muitas das vezes aproveitadores, não estou falando sobre isso, estou falando sobre fatos trazidos pelo espiritual fora do alcance de quarta dimensão. Estamos falando de informações trazidas de fora da roda de Sansara, aonde não existe espaço-tempo, não existe tempo passado, presente e futuro, não existe denominações religiosas, não existe corpo, roupas físicas, existe consciências, energias puras trabalhando, todas em conjunto em prol de uma mesma coisa. Tá? Então, podemos dizer que se a gente fizer um apanhado geral de todas as pessoas que fizeram grandes previsões, que a gente conhece, o mais famoso de todos, Nostradamus, depois tem lá, se eu não me engano, Baba Vanga, né? Eu acho que é isso o nome daquela senhora que era cega, que também podia falar muitas coisas, né? Mas o dom dela, ela, devido à deficiência visual, ela aprendeu a utilizar a visão vibratória, né? Como ela já tinha tido experiências antes de se tornar cega, porque ela não nasce cega, então essas lembranças de quando ela enxergava, então ela passou a utilizar essa mente espiritual, essa visão espiritual, e ela conseguia então ser transformado em imagem. Então ela olhava, chegava perto na frente de uma pessoa, ela podia dizer tudo o que estava passando, aquela pessoa, o que ela estava sentindo, se ela tinha um problema no coração, se ela tinha um problema no intestino, ela conseguia ver tudo a esse respeito, né? Mas isso é um assunto para o nosso próximo bate-papo, né? Um próximo. Então nós temos todas as situações. Se fizermos um apanhado geral de todas as previsões que são colocadas, o nível de acerto de todo o apanhado vai ser de 5 a 7%, de 100% de tudo que foi dito. Então podemos dizer com todas as letras que as condições de seres humanos encarnados, não importa quem seja, de credibilidade sobre aspectos de fundamento, de poder, então, dizer principalmente sobre o fim dos tempos, sobre o fim de um grande ciclo que está envolvido com um apanhado tão grande de fatores que, se a gente fosse falar, só mencionar cada um deles, nós ficaríamos aqui por horas,
tá? Então, não tem fundamento, não caiam nisso, pessoal, né? De acreditar de que não, 2030 tá aí, vai acabar. Essas previsões de que o mundo vai acabar tal dia, porque vai acabar, olha, porque tá vindo lá o cometa, tá vindo lá o asteroide, né? Cuidado com o Apophis. O Apophis, então, se eu não me engano, em 2036, se eu não estou enganado, né? Que eu não, é muita informação na minha cabeça, às vezes eu posso confundir alguma coisa, né, a esse respeito. Mas se eu não me engano, o asteroide Apophis, então 2036 vai ter a sua menor, a sua maior, na verdade, aproximação com a Terra. Vai passar, que vai se dar para ver praticamente a olho nu, dependendo do local que a pessoa se encontrar. E esse asteroide, ele é intitulado esterilizador de planetas. Por quê? Porque com as dimensões dele, se ele adentrar a atmosfera, né, então é inimaginável o poder destrutivo que ele poderá desencadear. Então, por isso que diz que ele é um esterilizador de planetas, porque quando um asteroide das proporções, das medidas, da massa e da velocidade desse asteroide, se ele entra dentro de uma atmosfera como a da Terra, então, vamos dizer, vai sobrar muito pouco para contar a história, né? Quem dera lá a questão lá do supostamente dos dinossauros, né? Que ainda vamos falar disso, que é um fato curioso, muitas vezes engraçado, mas tem muita coisa necessária de saber sobre as questões de dinossauros também. Mas vamos lá. Então, não caia nessas armadilhas. Então, estamos indo realmente, nos direcionando, não sabemos o dia nem a hora, sabemos que está próximo, mas esse próximo não é inferior a 15 anos, jamais. Não é inferior a 15 anos, isso está de 15 anos para lá, né? Nem sei se eu ouso a dizer aquilo que eu consigo sentir, que eu consigo pressentir, principalmente quando eu estou fora do âmbito físico, né? Eu poderia até ousar fazer ali uma previsão de que esse acontecimento de fato cataclísmico, sem precedência da nossa concepção mental, né? E aconteceria ali daqui uns 50, 60 anos, tá? Mas isso não estou fazendo uma previsão, estou falando aquilo que eu pude observar a respeito de vibrações, a respeito de uma série de fatores, não só de uma condição de ver uma imagem, tá? Por motivos de conhecimento mesmo, de preparação, de autopreparação. Então, eu acho que a primeira vez que eu falo isso em aberto, eu estou falando aqui, né? Tá? Então, tem muito tempo, tem pessoa que nem vai estar encarnada mais quando isso acontecer, tá? Mas vamos lá nessa vitória da luz contra as trevas. Essa alegoria, ela não tem fundamento, por quê? Entenda o seguinte, quando a gente olha para a natureza, quando a gente olha para esse cosmos, para as estrelas, né, ou para aqueles que não acreditam que existam as estrelas, o Sol ou a Lua, e que elas são ali como se fossem luminárias artificiais ou não artificiais, que estão muito próximo, girando em torno dessa Terra plana, né? Eu não tenho nada contra as pessoas que têm essa teoria ou essa certeza, né? Porque eu acho super chato e desagradável a pessoa ter uma ideia, ele divulgar a sua ideia, ele ter essa coragem, né? Porque tem que ter coragem para poder divulgar, falar abertamente das ideias que se tem convicção. Então eu acho que deveria ter um pouco mais de respeito para as pessoas que estudam, dedicam horas, né, ali em cima de procurar fatos sobre os aspectos dessa condição da Terra plana, né?
apesar que eu discorde dessa situação, né? Mas respeito, porque afinal de contas eu não sou o dono de toda a verdade, né? Aquilo que se pode saber a respeito da Terra é que ela redonda, ela não é como uma bola. Então ela é toda disforme, tá? E é muito maior do que as pessoas pensam, né? Aquilo que a gente sabe, que a gente tem certeza, é que aquilo que nós conhecemos e aprendemos na escola é só 10% daquilo que existe verdadeiramente, de espaço territorial, de oceanos e tudo mais. Mas assunto para a gente falar mais para frente. Muito bem. Veja, então a gente olhando para os aspectos que seja das estrelas, da natureza, tudo que a gente olhar, até mesmo lá sobre âmbitos microscópicos, né, no lado da ciência, a gente vai identificar o seguinte, que as coisas só existem porque estão em um constante e ininterrupto equilíbrio. Tá? Principalmente nos quesitos destruição, reconstrução. Se a gente olha para as condições, por exemplo, do explodir de uma supernova, ela causa uma devastação, porque se tivesse um planeta onde tivesse qualquer tipo de forma de vida, ou que seja só plantas, ou bactérias, ou que seres, dependendo da massa dessa estrela, isso quando é deflagrado, quando ela colapsa dentro da sua própria gravidade, é tão violento esse evento, é tão avassalador, é tão brutal, que para superar isso, somente o tão conhecido black hole, né? Que é o buraco negro. Ou, na sua sequência, se não uma grande estrela colapsando e explodindo em supernova, se ela não explodir em supernova, ela vai ali provavelmente se tornar uma estrela de nêutrons, que também não é menos devastadora do que as outras duas condições, né? Que é muito pequena, ridiculamente pequena, uma estrela de nêutrons, mas com uma densidade tão gigantesca, uma velocidade impensável, que por onde ela passa, ela destrói tudo. Então poderíamos dizer que então nas coisas naturais, as trevas, o mal seria uma supernova, que era uma estrela, que era do bem. Então quando ela colapsa e ela devasta até anos-luz de raio ao seu entorno, tudo vira poeira cósmica, que vai se transformar naquelas, como as nuvens de Magalhães, né? Aquelas nuvens gasosas, coloridas, que vão formar diversas formas, então isso, aquela estrela seria uma manifestação, uma personificação do mal, porque ela destruiu, evaporou tudo que estava ao seu redor, né? Não queria saber, não pediu licença. Só que não, é através dessa brutalidade, desse evento catastrófico, cataclísmico, né? Talvez essa palavra nem se adeque de tão grande que é um evento desse. A partir disso, essa poeira deflagrada, essa mistura, né? Quando acontece uma supernova, vai nascer o elemento ouro, por exemplo, né? Mas também, não só isso, essa poeira vai se reagrupar por forças magnéticas, por gravidade e uma série de outros fatores, e vão nascer novas estrelas, novos sistemas solares, né? Novos asteroides, um novo tudo, né? Então, muitas das vezes, num lugar onde tinha um conjunto de 3 estrelas e 60 planetas, com a deflagração dessa vai surgir 7 estrelas, novas estrelas,
e incontáveis planetas, né, emergentes novos. Também podemos observar o seguinte: a luz, como nós conhecemos, de poder observá-la, de poder olhá-la, que nada mais é do que vibração, energia, em um espectro ou em uma frequência muito específica, como a eletricidade, né? Então ela tem uma frequência muito específica. São o que? Sinais elétricos que os nossos sentidos captam e daí nos representam, depois de ser transformado pelo nosso cérebro, na nossa tela mental como uma imagem, né? Mas o que os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos sentidos estão captando são só estímulos elétricos. Os seus olhos não estão vendo realmente uma imagem, eles são captadores de reações elétricas, de estímulos elétricos. Então essa energia ela carrega informação e daí essa informação é processada pelo cérebro, por esse nosso processador, que depois na nossa tela mental vai ser, né, refletida no fundo da parede da nossa caverna, essa imagem que a gente vê. Então é o seguinte: a luz só é luz porque existe a escuridão. Se a escuridão deixar de existir, estou falando da escuridão mesmo, o escuro, a ausência da luz, a luz não tem o porquê permanecer. Ela deixará de ser luz, ela será alguma outra representação, porque ela só é luz sobre os nossos conceitos, tá, pessoal? Não estamos falando de conceitos ali que estão além da concepção da mente humana. Então a luz só é a luz porque existe a escuridão. E a escuridão é a mesma coisa. Então é pego essa alegoria da luz vencer as trevas, ou o bem, que é essa representação que tudo constrói, tudo renova, tudo inova, e o mal, como que tudo destrói, que tudo consome, tá? Como essas coisas. Eu já ouvi os guardiões da lei da justiça divina levantarem um certo questionamento. E eu vou passar aqui para vocês, vou compartilhar com vocês. Se não tivesse, nós estamos aqui para experienciar. Esse é o nosso objetivo principal, tá? Estar aqui e experienciar todas as nuances da dualidade dentro dessa densidade de terceira dimensão. Se não tivesse semelhantes nossos para apontar o dedo para a nossa face, para nos criticar, para fofocar sobre a nossa vida, para nos tentar manipular, para nos humilhar, para nos agredir muitas das vezes, né, de diversas formas, como que nós iríamos experienciar a paciência? Como que nós iríamos experienciar a resiliência? Porque, sim, tem maneiras de se experienciar resiliência, se não por situações de contato humano, né? Mas isso está programado em nossa mente como conceitos de interação humana. Quando se fala de ser resiliente perante situações, mas o que está na nossa programação mental, que as situações está ligado à nossa vida pessoal, ao nosso bem-estar, às nossas possibilidades de comer bem, de ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida digna e não uma vida sofrida, humilhante, limitada, de sacrifícios que não acabam mais, né? Então esse termo paciência, resiliência está ligado a essa resultante que é o que a gente passa na vida, né? Então, como que nós teríamos se todas as pessoas aqui em cima da Terra fossem compreensivas, passivas, pacíficas, né? Tolerantes, sábias e tudo mais? Então nós não precisaríamos estar aqui.
tá? Então, veja, essas pessoas, muitas das vezes, as pessoas falam, ó, aquele é um espírito de porco, aquele lá está ligado, vai saber que forças está nas costas daquela pessoa, porque ele parece um diabo, né? Vamos falar as claras, né, pessoal? Porque é isso que acontece. Não adianta a gente querer ser hipócrita para falar que não, porque é assim que acontece no dia a dia, em todo lugar. Então aquela é uma pessoa que representa o mal, que representa que ela deve estar ou possuído pelo diabo ou alguma coisa, um processo obsessivo, porque não pode agir daquela maneira, né? Certo? Mas não é. Entenda, paciência, resiliência são todos atributos que a gente não nasce com isso, a gente vai acumulando, é cumulativo. Se passa a ter paciência, não se nasce paciente, se passa a ter paciência, a acumular paciência, resiliência e muitas outras coisas, né? Então, nós precisamos, entenda o seguinte, nós seres humanos, como somos representação do incognoscível dentro da criação e onde a gente está nada mais é do que o último desdobramento, tanto é que dentro de nós o que possui é só uma centelha, uma fração daquilo que é a nossa verdadeira condição. Tem que se entender o seguinte, o ser humano está no centro das coisas. Precisamos, para experienciar em primeira pessoa como testemunhas da própria criação, e que um dia estaremos, talvez em uma oportunidade como a de Jesus, de poder estar governando, representando o próprio incognoscível em partes da criação para poder então manter aquilo em uma certa organização. Então, nós precisamos do contraste entre luz e trevas, porque senão, se sumir as trevas, não teremos contraste nenhum, porque nós ficaremos abalhados da luz. Ponto. Então, você não vai ver mais nada, você só vai ver luz, certo? Do ponto de vista que nós nos encontramos. Lembre-se, estamos em pontos iniciais e a gente está longe da condição do romanticismo religioso, tá? De contraparte, se as trevas vencessem, se a escuridão vencesse, então também não enxergaríamos nada, porque nós só enxergamos porque existe luz ou fótons, certo? Se não tiver luz, não enxergamos coisa nenhuma, certo? Então precisamos de luz e trevas para que nós tenhamos contrastes de experienciação. Senão não teríamos, né? Viveríamos em uma espécie de uma alegoria meio até conhecida, né? Até no âmbito de crianças, em uma zona fantasma, né? Onde não se poderia experienciar ou ver ou fazer coisa alguma, tá? Então essa situação de Jesus vir montado no cavalo branco, depois chamar os que estão dormindo, ou seja, fazer levantar os mortos para promover então o julgamento, aonde os escolhidos, os justos, né, como é mencionado em boa parte das Bíblias, então irão ser testemunhas desse julgamento, da separação do joio do trigo. Então vai ter aquele que vai chegar, Jesus vai chegar na frente dele e falar, venha meu filho, né? E vai separar do lado o trigo, e terá outro que chegará, né, perante Jesus, e Jesus vai falar com ele, e ele vai falar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu ajudei o semelhante, eu não sei mais o que, e Jesus vai olhar para ele e falar, eu não te conheço, e esse é o joio, esse daí vai ser tirado fora. Se a gente olha lá para o Antigo Testamento, lá para as situações lá sobre os aspectos de Moisés, lá acontece algo semelhante,
que é utilizado da força, é utilizado de magia, é utilizado de meios não apropriados de um suposto Deus, né? Suposto Deus, por que eu digo isso? Porque o Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, não é o incognoscível, não é o criador de todas as coisas, não é o arquiteto, o grande arquiteto, sei lá, né? Porque são tantos termos que se utilizam, eu prefiro simplesmente o todo, ou incognoscível. Não é. Ele é um Deus? É um Deus. Ele pertence à egrégora dos deuses. Existem incontáveis deuses, isso é um fato. Tá? E depois vamos falar sobre isso também futuramente. Não me deixem esquecer, tá? Mas não vou, porque tem anotado, é só uma brincadeira. Muito bem. Então lá ele utiliza para convencer o faraó dessas pragas. Então primeiro manda uma coisa, né? Rãs, faz o rio se transformar em sangue, começa com Moisés fazendo o cajado se transformar numa serpente, todas aquelas situações, até chegar aos extremos daquilo que é o tolerável para uma questão de lógica, até mesmo de condição humana, porque passa a ser um pouco até dentro das nossas próprias concepções, de trevas da ignorância, até não ser uma condição humana. Aquilo promovido por Yahvé, né, por esse Deus do Antigo Testamento, que muitos até dizem que tem o chicote na mão, né, porque ele não deixava passar nada. Cumpriu o que eu determinei, bem, não cumpriu, o pau comia, né? Ou era evaporado, ou, né, alguma coisa acontecia. Muito bem, que daí ele utiliza do quê? De tirar a vida de crianças que não tinham nada a ver com a história, tá? Para poder impressionar o faraó, para poder convencê-lo. A mesma coisa a gente vê sobre essa condição, essa alegoria a ser interpretada, tá, pessoal? A ser interpretada dessa vinda de Jesus triunfante, galopando num cavalo branco, seguido de miríades de anjos, tendo o céu abrindo como portas, então raios e trovões mais vistos, mais ouvidos, né? Então ele viria com olhos de fogo, com a espada que sai da sua boca de fogo flamejante, tendo vestido uma capa encarnada, como se tivesse mergulhado no sangue, tendo escritas, né? Então Jesus viria ali de uma forma estrondosa. Não tem aquela representação de Jesus com aquela túnica branca, olhando, com aquele olhar meigo, não. Jesus, nessas profecias, Jesus vem the best. Tá? Jesus vem ali de uma forma que faria qualquer pessoa cair de medo, né? Entendeu? Nessa representação, né? Então, até depois eu vou ver se eu consigo, tá? Não vou prometer, mas eu vou ver se eu consigo, de poder postar aqui para vocês uma representação dessa vinda de Jesus como deveria ser, né? Que vocês vão entender o que eu estou falando. Mas muito bem, então Jesus viria dessa forma, né? Esplendorosa, estrondosa, para poder se confrontar com a serpente, depois fazer todo aquele procedimento, separar o joio do trigo, né? Então aqueles que vão herdar a nova terra, a nova Jerusalém, toda aquela situação. Claro que eu estou falando tudo ali aproximado, não estou sendo detalhista, tá, pessoal? Porque quem de vocês, às vezes, que tem um conhecimento bom da Bíblia, então vai falar, mas ele está pulando, está faltando isso, está faltando aquilo. Não dá para a gente falar tudo, porque o propósito aqui é não tomar tanto tempo de vocês, mas fazer vocês terem uma visão um pouco mais ampla sobre os aspectos da verdade, sobre essas questões alegóricas, que sim tem fundamento, sim contém sabedoria nas suas entrelinhas, mas a gente precisa decodificá-las, a gente precisa mergulhar, a gente precisa emergir, né? Ou melhor, submergir, né? Nos aprofundar nessas situações para poder chegar na verdade. Então, veja, agora eu pergunto, vamos chegar ao ponto do questionamento que fará com que vocês, então,
tenha uma pequena expansão de consciência e uma breve expansão também e qualidade no alcance desse ponto de vista. Vamos ter, primeiro lá atrás, Antigo Testamento. Deus, o tal Deus Todo-Poderoso, que no caso Yahvé, que não é um incognoscível, mas vamos ter essa representação. A situação lá de Moisés, para com o faraó. Então, ali existe um Deus Todo-Poderoso, dotado de todo poder, né? Que então vai ficar brincando de ficar ali lutando de espada de madeira com o faraó, como se fosse uma disputa de dois meninos birrentos, né? Só que as pessoas todas sofrendo muito com o que estava acontecendo ali, as pragas, estou ali me referindo, tá? Agora vamos ter de contraparte nessa condição de Jesus para a condição do fim dos tempos. Então Jesus vindo dessa forma estrondosa mencionada no livro de Revelação, né? Veja que incrível. O que eu quero perguntar para vocês. Jesus, então seria a representação, seria o Deus vivo, certo? Essa é a representação de Jesus. Como pode Jesus, sendo essa representação de Deus Todo-Poderoso, ou que seja Yahvé, lá, o Deus Todo-Poderoso lá do Antigo Testamento, ambos deuses todo-poderosos. Todo-poderoso significa dotado de todo o poder, de toda a glória, de toda a majestade, né? Agora eu vou pedir para vocês fazer uma experiência. Nesse momento, cada um de vocês fechem os seus olhos momentaneamente, depois de ter me ouvido falar, e se vejam, se coloquem na condição ou de Jesus ou lá do Deus de Israel. Se colocaram? Muito bem. Agora, ouçam o que eu vou falar. Vocês estão de olhos fechados. Vocês são dotados de todo o poder, de toda a majestade, de toda a opulência, ilimitado. Se vocês tivessem que impressionar alguém, como impressionar o faraó, convencer o faraó através de manifestação de poder, ou que fosse Jesus para combater as trevas ou o inimigo, o diabo, vocês fariam o quê? Mandariam pragas? Mandar uma praga hoje, depois esperar para amanhã, mandava outra, depois mandava outra e depois outra, para convencer o faraó. Mas enquanto o faraó não se convence, pessoas estão pagando o preço, pagando o pato. Né? A mesma coisa para a situação da vinda de Jesus. Você é dotado de todo o poder. Se chegasse o momento e a hora que está na profecia, será que não passou na mente de algum de vocês de simplesmente estralar o dedo e não existe mais trevas, não existe mais o mal, ou lá na condição do faraó, estralar o dedo e mudar o pensamento do faraó, permitindo que o povo de Israel saísse sem luta, sem perseguição, sem correria, sem perigos, sem atrito, com a permissão, o aval do faraó? Você, dotado de todo poder, qual seria a dificuldade de você mudar um pensamento? Você teria que mover forças naturais, né? Ventos, insetos, répteis, tudo, para um ser dotado de todo o poder, dotado de toda a sabedoria, ser a própria sabedoria e o discernimento e tudo o que advém, não usaria dessa condição. Então veja que não tem fundamento certas coisas. Podem abrir os seus olhos, tá? Para quem então fez essa experiência. E vocês vão pensar sobre isso, tenho certeza.
E muitos vão dizer, não, mas ele não fez para dar uma oportunidade para o faraó. Não, a oportunidade já tinha encerrado, porque Moisés disse para o faraó, olha, você vai libertar o povo de um jeito ou de outro, porque Deus mandou. Então já tinha sido determinado. Né? Então, não, mas ele queria dar a oportunidade para ele se convencer, de repente se converter. Não, mas ele sabia que, não, o faraó, ele era a representação do Deus Supremo em cima da terra, sobre os aspectos lá do Egito. Ele era o próprio Deus, ele proclamava, ele criava leis, o que ele falava era aquilo. Se ele falasse que o dia era noite, então, mesmo que não escurecesse, mas era obedecido que então se tornava noite para quem era os seus súditos. Né? Então veja, pessoal, que tem essas alegorias, elas servem, elas são muito importantes e no decorrer da nossa jornada aqui, da nossa caminhada, a gente vai entrar mais profundamente nesses assuntos, porque é necessário a gente ter essa compreensão, esse enxergar, esse observar profundamente as coisas, fora dessas condições dos dogmas e doutrinas que nos mantêm presos, que nos mantêm limitados, que nos mantêm de formas desumanas, né? Indignas. Claro que tem também o contar da nossa aceitação perante tudo isso. Né? Mas, né, eu acredito que estamos a um ponto que a gente está se encaminhando para o final de um grande ciclo, que então a gente tem que estar na condição vibratória, que a nossa vibração ela é oriunda das nossas condições mentais, das nossas ideias, dos nossos conceitos, do nosso consciente, do nosso inconsciente, ou seja, do conjunto, do complexo, de um bom funcionamento dessa ferramenta em meio a essa experiência, para que a gente esteja na sintonia dessa transição, desse fim dos tempos, para que a gente siga caminho e não acabe como na alegoria dita, separado como o joio. Que vamos falar sobre essa situação especificamente muito em breve, tá? Então, eu vim trazer essa representação, esse bate-papo, para que vocês meditassem a respeito disso, tá? A respeito dessa situação, porque está muito presente. Então, podemos concluir que jamais vai deixar de existir a escuridão para que só fique a luz, ou vice-versa. Não existe guerra entre luz e escuridão. Não existe guerra entre Jesus e uma suposta personificação do mal. Não existe um diabo que queira destruir a humanidade, porque até mesmo se quisesse, se existisse, com certeza já tinha feito, porque o ser humano, do jeito que está desenfreado em cima dessa terra, então seria ali a faca e o queijo na mão para ele, tá? Então, mas o diabo existe? De uma certa forma existe, de outra não. A gente vai falar mais especificamente, a gente vai se aprofundando sobre esses aspectos, que é muito importante, porque as nossas vidas, como nós vivemos até agora, tudo que a gente passou, está tudo envolvido por isso, pessoal. Mesmo que vocês algum de vocês nunca teve envolvido com religião, com magia, com um caminho espiritual, mas indiretamente nós somos bombardeados a toda hora, a todo momento dessas situações que estão no nosso inconsciente por programação. Tá certo? Então, ficamos por aqui. Repito, isso foi só um prefácio, né? A gente vai se aprofundar mais sobre esses aspectos. Então, um forte abraço a todos vocês e nos encontramos na próxima orientação.